Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura. E vendo-a, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Tenham bondade de sentar. Escolhi esta manhã para partilhar convosco sobre a paz perpétua do Messias, neste caso do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da encarnação do Senhor Jesus Cristo, não podemos descurar esta importante palavra, porque também insere tudo aquilo que podemos considerar a nossa própria salvação. Mas nós sabemos, quando nós falamos de paz, nós estamos a falar de situação de reconciliação, situação de harmonia, situação de apaziguamento. Ora, quando Deus criou o homem, era a natureza original de haver paz, de viver na harmonia, na tranquilidade e no apaziguamento e na reconciliação. Mas como certamente os irmãos sabem, o homem transgrediu essa paz. E em consequência disso veio a inimizade. Veio o pecado e o pecado trouxe inimizade, trouxe contradições, trouxe ódio e trouxe, em última instância, a morte. Por isso, ao longo de toda a história da humanidade, e vai continuar sempre assim, nós vivemos essa tensão entre o bem e o mal, e vai perseguir-nos até nós passarmos desta vida para o além. E por tudo isto que nós vemos que há uma ausência de paz neste mundo que nós vivemos, neste mundo pecaminoso. Desde a começar nas relações que existem entre os Estados, os países, e também na convivência própria entre os patrícios e até no leque familiar. E mesmo do ponto de vista individual, não há paz. Nós podemos ver sempre a ausência de paz e contínuo conflitos que vai despertando. Desde um conceito de guerra, lato sensu, onde envolve conflitos armados em que os países atacam mutuamente uns aos outros, mas nós também vemos isso numa perspectiva, enfim, de guerra civil, que continua ainda a usar armamentos bélicos entre os próprios irmãos. Mas também nós vemos isso nos relacionamentos interpessoais, onde há conflito, onde há traição, onde há ódio, onde há muitas das vezes as pessoas tirarem vida umas às outras. Mesmo a começar num relacionamento entre os cônjuges, entre os pais e os filhos, entre os amigos, enfim, e por aí fora. Nós vemos sempre
esse conflito permanente, sobretudo, da ausência do bem, ou a ausência de paz na convivência dos seres humanos. Mas mesmo do ponto de vista individual, muitas pessoas também estão em permanente guerra interior, por causa de problemas que vão tendo, ansiedades, depressões, tristezas, e em muitos casos nós vemos as pessoas a tirarem por termo a sua própria vida, porque não têm paz, não têm tranquilidade, não têm harmonia, não têm sossego. E quando nós vemos esse texto, de falarmos da questão da paz, Jesus Cristo, a sua encarnação, trouxe esta reconciliação em todas as dimensões. Tanto aqueles que beneficiam dessa paz não estão já em conflito, a começar pelo próprio Deus. Já aqueles que são justificados por essa paz, eles estão, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, em paz com Deus. E ao mesmo tempo também estão em paz com o seu próximo e com eles próprios. Ou seja, deixam uma postura belicosa e passam a ter uma postura pacífica. Mas sem entrar mais em prolegômenos, vamos tentar cingir rapidamente a hermenêutica aqui do nosso texto, do texto que acabamos de ler. O autor sagrado, Lucas, que é um grande historiador, que escreveu este Evangelho e também escreveu o Atos dos Apóstolos. Ele é muito minucioso na sua descrição. Não só é minucioso, como também procura, enfim, dar aqui, evidenciar as qualidades de historiador, relatar os acontecimentos precisando dos seus factos, etc, etc. Diferentemente de outros, enfim, autores sagrados, mais precisamente dos Evangelhos. Diz assim: aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Houve aqui um decreto. Decreto, quando sai, é uma coisa que é vinculativa. Aliás, nós vivemos agora, com este período pandêmico, as pessoas sabem quando diz que o governo vai tirar decreto. Estes decretos não é que a pessoa pensar, não, eu não vou cumprir. Decreto é para cumprir, porque se a pessoa não cumprir, há uma coerção da autoridade de obrigar, por força imperativa, das pessoas cumprirem, através das penalizações, e até em determinados casos, haver inclusive privação da liberdade. Por isso o decreto, a pessoa queira ou não queira, não concordando ou concordando, tem que cumprir. E neste caso, César dá este decreto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio governador da Síria. Lá está o autor novamente a promenorizar estes factos históricos. No versículo diz: todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Nós que estamos aqui, pronto, apesar de alguns que são portugueses, mas nem todos são aqui da Amadora, cada um tem a sua cidade, que pronto, estou a falar daqueles que são nativos aqui de Portugal. E os que também não são, cada um tem a sua própria, apesar de terem pátria, mas também tem a sua própria terra. Se houver qualquer coisa de relevante, a pessoa normalmente é no sítio onde ele tem afinidade, a não ser quando muda a morada, mas mesmo assim, normalmente em casos que são determinantes em determinados contextos, o lugar que nós nascemos tem muito a ver com aquilo também que é a nossa personalidade e aquilo que é a nossa, enfim, o nosso mundo, etc, etc. Mas os versículos de todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque eram da casa da família de Davi. O autor explica aqui, eles que estavam no norte da Galileia, no norte de Galileia, que em cima, tiveram que fazer um deslocamento para irem até sul, uma distância muito longa, para poder cumprir com este decreto, que era um decreto obrigatório. Se eles não tivessem feito esse percurso como os outros fizeram, seriam penalizados por isso. E Maria, nesse percurso, ela já estava num estado muito avançado de gravidez, como nós vamos ver. O versículo afim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, ou seja, estando eles no sítio da sua terra, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E no versículo 7 diz: deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Nós vemos aqui a missão que eles tinham para cumprir, que era o recenseamento,
acabou, enfim, também por concretizar com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui esse nascimento envolto numa situação muito deplorável do ponto de vista humano, porque eles, enfim, não tinham para onde, enfim, se repousar, falando daquilo que podemos considerar a dignidade do próprio ser humano. Ora, como nós vemos aqui, o autor sagrado veio precisar e deu à luz o seu filho primogênito. Neste caso, o primeiro, enfim, não vou entrar agora nessas questões, mas nós sabemos que essa ideia primogênita é o primeiro de muitos, é uma cadeia, primos entre pares. O seu primeiro filho, neste caso, Jesus Cristo, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O pormenor que eu queria só centralizar aqui é a ideia de não haver lugar para a estalagem do Senhor Jesus Cristo. E isto remete-nos desde logo ao prólogo do Evangelho segundo João, sobretudo no capítulo 1, do versículo 11, que diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Para o Salvador do mundo, aquele para quem todas as coisas foram criadas, tal como nos relata a Epístola aos Colossenses, não havia lugar para ele. Mas nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, durante a sua encarnação, durante o seu percurso de vida, ele vai reconhecer este facto. Diz: as raposas têm as suas tocas e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Nós vemos aqui numa condição muito humilhante, como eu disse, do ponto de vista humano, porque não tinha acolhimento. Houve aqui uma insensibilidade que podemos considerar por parte dos seus patrícios, por parte daqueles que são o mesmo da sua terra. E isto remete-nos daquilo que nós vemos a humildade do Senhor Jesus Cristo, tanto na sua encarnação, no seu nascimento, como no seu percurso de vida e até no fim do seu ministério. Jesus viveu sempre na humildade. Ele não procurou aquilo que todo mundo procura como sendo bem. Esta é a razão pela qual ele nasce nesse contexto e a sua vivência, nós vemos isso, embora passamos mais a ver o relato dos evangelhos, mas nós temos os salmos que demonstram-nos a situação do próprio Jesus, que é o servo sofredor. E, aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai enumerando a condição de escravo que ele tomou. Ou seja, Jesus humilhou em todas as dimensões. E nós vemos um percurso de um homem que, enfim, que teve, que nós acreditamos, segundo a tradição, teve uma profissão humilde, ser carpinteiro, que não casou, mesmo naquela altura como no contexto hoje. Para uma pessoa ser considerada bem-sucedido, tem que constituir família, sobretudo homem, e tem que ter filhos, etc, etc. Jesus não tinha mulher, não tinha propriedades, não tinha, enfim, casas, não tinha nada. Antes, pelo contrário, essa pessoa era sustentada pelas mulheres. Uma coisa que ainda mesmo nos nossos dias não é muito bem visto de uma pessoa que vive sob sustento de mulher, sobretudo quando é homem, é visto como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não tem projeto de vida, etc, etc. Mas nós vemos que Jesus é esse contexto que ele viveu, num contexto de simplicidade. Não tinha posse, como eu disse, não tinha uma formação destacada como os fariseus, inclusive o apóstolo Paulo, que se vangloriava, que aprendeu com um dos grandes mestres Gamaliel, mas não tinha nenhum destaque. E nós, quando vemos a ideia do servo superior no capítulo, no livro de Isaías, ele era desprezado, que ninguém, enfim, se fazia questão de ver, ou seja, a sua aparência. E mesmo no livro, nos evangelhos, nós vemos, por causa da sua própria aparência, que envolvia muitas discriminações, os samaritanos não lhe deram lugar, porque viam que o seu aspecto era de judeu. Mas eram aqueles judeus lá da Galileia, aqueles judeus que eram considerados como Zé Ninguém, usando essa expressão dos nossos dias atuais. Aliás, os próprios fariseus, doutores janeiros, vão dizendo isto para consultarem as Escrituras, porque de Galileia não veio nenhum profeta. E alguém dizia, inclusive, que não se pode esperar algo bom vindo de Galileia. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, essa simplicidade de vivência,
é uma simplicidade também que Ele passa para nós procurarmos viver na humildade, sair daquela visão de querer que aquilo que todo mundo pensa como sendo bem, o prestígio, o poder, as riquezas, como sendo isso sumo bem, nós somos convocados a evitar essas coisas, ou pelo menos não fazemos a esperança, tendo a esperança nessas coisas, mas procurar por via da simplicidade do Evangelho para reencontrar a verdadeira felicidade que está em Deus. Nós vemos isso logo no versículo 8, diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Ora, logo no versículo 10, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E o anjo vai especificando: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E depois o anjo vai especificando qual é o sinal que vão ter para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Desde logo nós vemos aqui Jesus nasce na Belém de Judeia, num sítio desprezível. Mas um outro acontecimento que nós vemos aqui é o anjo foi anunciar os pastores que estavam a guardar os seus rebanhos durante a vigília da noite. E ao longo da história do cristianismo, os exegetas, os biblistas, os intérpretes bíblicos, procuraram, enfim, tentar desmistificar por que razão foram os anjos, foram os pastores a serem comunicados esta grande boa nova de alegria para todo o povo. Uma vez que os pastores eram pessoas humildes, pessoas simples, que não eram pessoas destacadas naquela sociedade. Esperava-se, sendo que nasceu o rei, que esta notícia fosse transmitida, neste caso, aos sacerdotes, aos fariseus, ou inclusive ao próprio monarca que estava em Jerusalém. Mas o que nós vemos não foi o que aconteceu. E os teólogos procuram tentar desmistificar o porquê que foram os pastores. E uma das primeiras coisas que diz é que realmente devia ser os pastores, porque eles estavam pelo acontecimento. Naquele sentido de que quem está próximo de um acontecimento é mais fácil essa pessoa saber imediatamente de algo que está a acontecer de anormal. Anormal ou normal, etc, etc. Pronto. E há teólogos que apoiam nesta tese e eles foram convocados, eles foram anunciados, porque eles estavam pelo acontecimento, não era tão distante ali. Mas há outros que disseram: não, isso não é bem assim. Por quê? Porque, apesar de eles estarem no pé do acontecimento, isto só não é suficiente. É porque os pastores eram pessoas pobres, eram as pessoas destituídas. Ora, o Evangelho vem acima de tudo para aqueles que são mais humildes, aqueles que não têm poder, aqueles que não têm destaque, para, enfim, confundir aqueles que são mais poderosos, como nós, enfim, vamos ver em outros contextos. Outros disseram: não é isto. Outras razões é que os pastores, como Jesus nasceu à noite, ou calada, da noite ou de madrugada, os pastores é que estavam acordados. Ora, quem está acordado, eles foram beneficiados por este pormenor de estarem acordados. Mas para todos os efeitos, são, como eu disse, são especulações, são tentativas. Mas há aqui um pormenor que é muito determinante para nós podermos compreender esta realidade. Desde logo, nós sabemos que Jesus Cristo havia profecia desde o Antigo Testamento, sobretudo o profeta Miqueias, que falava da natureza do Emanuel como sendo o pastor, o grande pastor de Israel. Mas nós também sabemos pela profecia que Jesus veio de uma linhagem pastoral, neste caso através de Davi. Davi era o seu pai e Davi era pastor das ovelhas. E quando Deus tirou o poder ao Saúl e mandou o profeta de Deus para ir à casa de Jessé para escolher o rei, eles apresentaram lá os irmãos. Davi não estava, Davi estava no meio, enfim, a pastar os seus rebanhos. E o profeta disse para chamá-lo lá. Foi ali que Davi foi chamado e foi ungido como rei de Israel, para apacentar o povo de Israel. Ora, alguns teólogos dizem, partindo deste pressuposto,
visto que Davi saiu do meio das ovelhas, no meio dos pastores, para apacentar Israel de Deus, é da mesma forma também que Jesus, sendo o pastor, ele tem que vir do meio dos pastores. Ora, se ele veio do meio do pastor, neste caso, do seu círculo, porque ele é pastor, o grande pastor, aliás, o próprio Davi, vai escrever sobre o próprio Jesus em Salmo, capítulo 23, o Senhor é meu pastor, e nós sabemos que Jesus reclama esse título no Evangelho segundo João, de capítulo dele, dizer que eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esta é a razão pela qual esses teólogos dizem que Jesus veio de um contexto pastoral e faz todo o sentido também que sejam os pastores a beneficiar desta notícia. E outra coisa também que concorrem para esta mesma notícia tem a ver com o facto de que a ação de Deus, como Jesus vai dizer, revela-se mais às pessoas simples, às pessoas que são humildes. Aliás, como Jesus vai dizendo, naquele momento Jesus, cheio de alegria, por ação do Espírito Santo, disse: agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos simples as coisas que tinhas escondido aos sábios, aos entendidos. Sim, Pai, pois foi essa a tua vontade. E alguns teólogos entendem que os pastores ali, que eram desprovidos, representam todos os pobres de Israel, representam os pobres da igreja, que são beneficiados, neste caso, por esta grande boa nova de grande salvação. Mas também há um outro pormenor que eles tentam interligar dessa ideia de eles não estarem a dormir. Porque só o argumento de dizer estar perto do acontecimento, muita gente estão perto do acontecimento e estão em antípodas, não sabe o que é que se passa. O estar ao pé de um acontecimento não quer dizer que a pessoa é sensível àquele acontecimento e muito menos sabe daquele acontecimento. Mas mostra também uma postura dos pastores que não estavam a dormir, que estavam a vigiar. E essa ideia de vigilância é uma ideia que corre toda a Bíblia. O conceito de estar a dormir não é um conceito muito bom do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico. Aliás, a Patrícia falou da mulher virtuosa, que é uma bitola para todas as mulheres cristãs. É uma mulher, se vocês forem lá ver, ela não dorme. Não quer dizer que não dorme literalmente, mas ela está sempre atenta, em permanente vigilância, de vigiar a sua casa e de cuidar dos seus negócios, etc, etc. Ora, esta ideia de vigilância é uma ideia também que demonstra que estamos predispostos a aprender algo ou a interiorizar algo. Ora, os pastores, eles estavam, enfim, a vigiar, diferentemente que a cidade de Jerusalém, que nessa altura estavam a dormir. Por isso, esse argumento de dizer estar ao pé do acontecimento, o sono não colhe. E isto nós podemos dizer, uma pessoa que está num conceito familiar, os pais até possam ser pastores, terem lá evangelistas, terem um missionário, não quer dizer que os filhos, aqueles que são próximos, vão ser sensíveis à voz de Deus. Porque eles não estão atentos, eles não estão predispostos, eles não estão nesse ato de vigilância, neste ato de despertamento para que as coisas aconteçam. Nós temos exemplo do próprio Samuel. Eli, Deus, ele estava ali em sua casa e não sabia o que estava ali a passar, ele estava sonolento. E nós vemos que é daí que Deus próprio fala com Samuel. Por isso, essa é a razão que explica também essa ideia dos pastores foram convocados, não só pelo facto de serem simples, humildes, mas também representa todos os pobres. E como eu disse, cá há uma predisposição favorável do Evangelho para essas pessoas que são inacessíveis, humanamente falando, que não têm destaque. Mas depois da continuidade, depois deles foram dar essa informação, eles ficaram estupefactos, ficaram espantados. Anjo disse: não tem mais, porque o que eu vos trago não são mais notícias, nem quero vos assustar nem nada. Mas antes, pelo contrário, novas de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi, mais uma vez nasceu hoje, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal, deu os sinais, mas o sinal que o anjo vai dar não é sinal que nós podemos dizer grande sinal. É sinal simples. E isto remete-nos para aquela ideia que as pessoas pensam, quando Deus fala conosco, tem que haver um relâmpago. Embora Deus falava, noutros contextos, por meios de relâmpagos, por meios de fogos, ou por meios de grandes prodígios. Mas Deus não precisa falar conosco por grandes sinais. Mas nós vemos aqui que é sinal muito simples, tendo em conta o grande acontecimento. O sinal aqui que
Deus deu no versículo 8, isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado de uma manjedoura. Sinal tão simples. E nós podemos fazer o paralelismo, que não vou demorar nisso, dos sinais que os pastores têm, dos sinais que nós temos hoje. Nós temos a revelação da palavra de Deus, nós sabemos todos esses mistérios já, nós temos os ensinos diretos do Senhor Jesus Cristo, mas muitas das vezes nós queremos ainda mais sinais. Alguns até querem que seja Deus a descer do céu para vir a lhe dar sinais para eles acreditarem realmente. Mas nós não precisamos de muitos sinais para nós podermos cumprir com a vontade de Deus. E rapidamente, no mesmo instante, depois do anjo transmitir isso, o versículo 13 diz, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Desde logo nós vemos que Jesus nasceu num contexto humilde. Mas se é verdade que Jesus nasce num contexto humilde, Jesus viveu na humildade, normalmente em todo este percurso nós vemos contrastes que às vezes por aparecer um antagonismo, um paradoxismo. Porque se é uma pessoa que é humilde, que nem tinha sítio para ser hospedado, mas ao mesmo tempo nós vemos aqui multidão de anjos a dar glória por esse nascimento do Senhor Jesus Cristo. Milhares de milícias celestiais a entoar, a exaltar este grande feito. Mas nós também vemos o Senhor Jesus Cristo, que é desprezado pelos homens, que nós podemos dizer que não tinha propriedade, que não tinha nada, que era sustentado. É Jesus que dá de comer a milhares de pessoas. É Jesus que cura os doentes. É Jesus próprio que ressuscita os mortos. É o próprio Jesus que transfigura e passa a ter praticamente natureza divina, mesmo estando na encarnação, que nem se consegue vislumbrar, que os discípulos ficam com dificuldade de ver o seu semblante. Ou seja, nós vemos aqui, parece um paradoxo, Jesus num processo de tão humilhação, mas ao mesmo tempo também de glória. Nasceu num contexto humilde, mas ao mesmo tempo nós vemos o louvor, a glória e a honra que ele é prestado aqui pelas milícias dos exércitos, como diz essa versão celestial. Mas eles cantaram glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz é paz representada no próprio Senhor Jesus Cristo na sua manjedoura. E nós, como vemos na profecia de Isaías, sobretudo no capítulo 9, nos títulos que Deus, de Jesus, enfim, dispunha, o Emmanuel, ele também é considerado como príncipe da paz. É este príncipe da paz que emanou. Ora, vindo este mundo, ele proporcionou paz, reconciliou a paz. Mas essa reconciliação da paz não quer dizer que nós vivemos universalmente um mundo de paz. Mas é paz, como nós vemos, aos homens e mulheres de boa vontade. Ou homens e mulheres a quem ele quer bem. Mas nós vemos que os anjos todos, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Desde logo, paz na terra. Essa paz é o reino de Deus. É o reino de Jesus Cristo aqui na terra. E este reino é reino de reconciliação. Logo, essa paz, o que é que nos leva? Leva-nos a ter a paz com Deus, como disse, a paz conosco próprios e a paz também com os terceiros. O crente já não vive numa situação de atormentamento interior, nem vive em conflitos com terceiros desnecessariamente. Mesmo que seja provocado, mesmo que seja tentado, ele consegue dar a volta, porque ele está à paz com tudo. Mas nós sabemos, como eu repisei, infelizmente, muitas pessoas precisam dessa paz, porque muitas pessoas vivem atormentadas, muitas pessoas andam ansiosas, muitas pessoas andam desgraçadas, tristes, etc. Precisam desta paz interior, precisam desta reconciliação, precisam estar bem com elas, precisam estar bem com Deus e precisam estar bem, acima de tudo, com o seu próximo. Mas nós vemos aqui, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. A ideia aqui, em outras versões diz, nesta minha versão diz, boa vontade para com os homens. Nas outras versões diz, a quem Deus quer bem. E nas outras traduções fala aqueles que são de agrado de Deus, ou aqueles que lhe são amados. Não vou entrar agora na problemática teológica que encerra essa questão, mas a questão aqui de várias correntes de pensamento sobre essa expressão, qual é a tradução mais correta. Mas, nomeadamente, os exegetas modernos têm rejeitado a tese de homens de boa vontade, mas sim
atribuindo como homens a quem Deus quer bem, ou homens e mulheres aqueles que são agrado de Deus. Pronto. Mas para todos os efeitos, sem entrar nessas questões, porque a tese de homens de boa vontade fala que parece uma primazia do livre-arbítrio de homem para poder corresponder com a paz salvífica de Cristo. Essas teses são teses que ganham muito mais eco, sobretudo na perspectiva teológica arminiana, que fala aqui do sinergismo, de uma cooperação, da graça de Deus para com o homem, correspondendo assim à salvação. E há teses que são dos meios calvinistas que rejeitam que a paz de Deus não envolve nenhuma boa vontade do homem, mas simplesmente aqueles que são beneficiados da graça de Deus, daqueles que Deus quer bem. Mas, como eu disse, a intenção não é estar aqui a entrarmos nessas questões. A questão que se levanta aqui é de nós procurarmos saber quem são esses homens e mulheres a quem Deus quer bem. Quem são estes? Homens e mulheres a quem Deus quer bem são aquelas pessoas que procuram viver voltado para Deus, voltado para viver de acordo com a palavra de Deus. Aliás, a mesma expressão vai ser usada em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Certamente vocês sabem, porque Jesus Cristo, quando do seu batismo, nomeadamente em Lucas capítulo 3, versículo 22, o Espírito Santo de Deus, diz o autor sagrado, desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo, em ti tenho grande satisfação. Ora, Jesus era um homem também voltado para Deus, voltado para viver de acordo com o Evangelho, voltado para cumprir a vontade de Deus. Ora, Jesus também é exemplo de todos nós que somos cristãos, para estarmos voltados para Deus. Ora, todos aqueles que são voltados para Deus, automaticamente eles também são beneficiados desta paz, porque eles são considerados homens e mulheres a quem Deus quer bem. Depois dessa situação, rapidamente para terminarmos, diz assim: aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos até depois a Belém e vejamos isso que aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. A questão aqui que eu queria salientar é a prontidão dos pastores. Foram apressadamente. E eu queria rapidamente que nós refletirmos como é que nós também encaramos a revelação de Deus. Como é que nós encaramos as coisas de Deus? E como é que nós respondemos a essas mesmas questões? Será que nós também apressamos para cumprir a vontade de Deus? Infelizmente, ficamos muito aquém, às vezes, dessa prontidão que se espera de nós. Porque isso envolve aqui também um serviço, a missão, a evangelização, o fazer a vontade de Deus. Quantos de nós que às vezes arranjam desculpas ou que não são apressados, são lentos em fazer a vontade de Deus. Outros nem sequer fazem. Uns arranjam, cada um arranja as suas desculpas para não comprometer ou para não ser apressados em cumprir a vontade de Deus. Mas a postura que nós vemos aqui dos pastores, eles foram rapidamente, eles não demoraram mais, eles foram de acordo com a orientação que Deus lhes tinha dado. Eles foram lá e constataram este facto. Depois de constatar esse facto, que quer dizer que eles já tinham recebido essa mesma paz de Deus, nós vemos que eles seguiram. Eles seguiram o seu caminho. No versículo 20 diz: e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Essa é a repercussão que essa paz cria em nós. Essa paz do Senhor Jesus Cristo emanada do Evangelho cria-nos o despertamento para anunciar. Nós não podemos ficar calados. Nós, quando temos essa paz, quando recebemos essa boa nova de grande alegria, nós não ficamos só com essa mesma nova. Nós partilhamos essa boa nova, tal como nós vemos aqui. Os pastores glorificaram e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como nos havia dito. Mas nós vemos todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, como diz o versículo 18. E nós vemos essa postura também em relação ao Simeão, no versículo 29. Ele, quando constatou a paz do Senhor Jesus Cristo, ele também diz:
Senhor, pode deixar partir o teu servo em paz. E a mesma realidade como a profetiza Ana, nos versículos finais, versículo 38 e seguintes, que ela também dava glória a Deus perante este fato. Para terminar, dizer que Jesus Cristo é a nossa paz. Mas não só Jesus Cristo é paz encarnada, como Jesus Cristo também viveu durante a sua vida na paz. Como diz o autor sagrado do livro de Efésios, mais precisamente no capítulo 2, versículo 14, diz que Cristo é de facto a nossa paz. Tanto por essa razão, desta paz de reconciliação de dois povos separados, fez um só povo, com o sacrifício da sua vida, destruiu o muro que separava os tornava inimigos uns ao outro. Mas ao mesmo tempo também Cristo veio, portanto, anunciar a boa nova da paz. Ou seja, se Jesus é paz, ele ao mesmo tempo também anunciou a paz, que é a boa nova. Esta é a razão pela qual, na sua encarnação, o único legado que deixou é a paz ao mundo. Paz para os homens e mulheres a quem ele quer bem. Da mesma forma, quando da sua exaltação, quando passar desta vida para o além, o único legado que deixou os seus discípulos é a paz. E nós vemos isso no João capítulo 14, de versículo 27. Deixe-nos a paz e a minha paz vos deu. E esta paz que, em última instância, como diz o apóstolo Paulo, ultrapassa toda a faculdade, toda a racionalidade, todo o entendimento humano, porque é paz de Deus. É paz que faz com que nós vivemos, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por problemas, mesmo passando por contradições e contrariedades, nós não perdemos essa paz. Continuamos a ter essa paz e vivemos essa paz e esperamos a bem-aventurança dessa mesma paz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a podermos extrair essas verdades, mas acima de tudo, sermos mensageiros de paz e procurar transmitir essa mensagem de paz que é encarnada no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.